Graça e paz para você que entrou nesse canal aqui. Nós temos um momento de reflexão da palavra num devocional e depois uma oração pelas famílias, uma oração pelos propósitos. Então, se você tem um motivo de oração, você já pode colocar nos comentários ali o nome de alguém especial. Pode colocar que a gente sempre faz uma oração no final, apresenta tudo isso aí que é colocado aí. Deus está vendo, Deus está se movendo e vai abençoar a tua vida. Então, vamos caminhar aí nessa bênção. Hoje nós vamos falar sobre o tema. Bom, meu nome é, para vocês que não me conhecem, Michel Vicentim, eu sou o pastor Michel Vicentim. Você vai ver o canal Michel Vicentim, Momento de Oração. Nós estamos aí todos os dias, às 6 da manhã no YouTube. Você pode acompanhar e ser ricamente abençoado nesse nosso momento de oração, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre aliança com Deus, um compromisso que transforma destinos. E dentro dessa palavra, nós temos o primeiro tópico, que aliança não é um acordo humano, mas é um chamado divino. E a base desse texto está em Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2, que diz assim: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E farei uma aliança entre mim e te multiplicarei grandiosamente. Então Deus chamou Abraão para fazer uma aliança com ele. Eles já estavam caminhando. O primeiro tópico da aliança, você sabe que existe níveis de aliança, níveis de pacto, níveis de comprometimento, né? Nossa vida, ela é feita de alianças. Quando você vai começar na escola, você vai lá, seu pai te matricula, ele faz uma aliança com a escola, de poder estar levando você, de poder estar comprando seu material, comprando seu uniforme, e, enfim, poder estar te acompanhando na escola. E aí, quando você cresce, você mesmo faz aliança, você mesmo vai fazer sua matrícula. Quando você entra numa empresa, você assina um contrato que é uma aliança. Agora, se você vai ser promovido naquela empresa, a empresa cresce e você vai ser promovido, você aumenta as suas responsabilidades, aumenta o teu salário e você sobe num nível de aliança maior. Então, o que eu quero falar para você é uma pergunta: que nível de aliança que hoje você vive com Deus? Que nível de aliança hoje é a tua fé? Porque nós vamos no nível da nossa fé. Então, quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele fala: sai do meio da tua parentela, vai para a terra onde eu vou te mostrar, que através de ti farei uma grande nação. Então, o nível de aliança para aquele instante foi um nível de montar acampamento, levantar acampamento, pegar tudo, e ir embora. E ele foi porque ele acreditou que Deus mostraria para ele uma terra. Agora você imagina o nível de aliança que Abraão teve, que ele largou tudo. Só que aí foi se passando os capítulos da Bíblia, do 12 até o 17, aconteceu muita coisa. E ele tinha algumas debilidades no caráter, tinha algumas falhas no caráter. Abraão teve a primeira: ele não deixou todo mundo para trás, larga a tua parentela, ele levou seu sobrinho Ló. Segundo, ele tinha um hábito de mentir. Ele tinha um hábito de mentir, porque ele mentiu para o rei, falando que a esposa dele era a irmã dele, com medo de ser morto pelo rei, porque a sua esposa era muito bonita. Então, as características de falha de caráter são impedimentos para a gente poder concluir a nossa aliança com Deus, né? Porque Deus, ele não está olhando as nossas atitudes, mas Deus está olhando o nosso caráter e o nosso posicionamento. Então Deus diz para Abraão: agora vem, sai para fora, olha para a tenda, quer dizer, sai do lugar que limita a tua visão, anda na minha presença e seja perfeito. Então ele pediu duas coisas: anda na presença e ser perfeito. Então, para a gente cumprir uma aliança com Deus, nós precisamos estar andando na presença e mudar o nosso caráter, né? Então, Deus não faz aliança superficial. Ele chama para um relacionamento profundo. Anda na presença. Transforme seu caráter. Jesus diz:
venha como estás, mas nós nunca permaneceremos como nós estamos quando a gente se aproxima de Jesus, né? Então, com Abraão, Deus ofereceu apenas as bênçãos, mas a mudança de identidade precisou acontecer no caminho da fé. Então, um texto diz também em Isaías 41, versículo 8 e 9, mas tu, porém, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, a ti tomei até os confins da terra. Então, se passar os anos, Isaías disse, olha, o pacto de Deus com o povo de Deus, que é Abraão, Isaque, Jacó, que se transformou em Israel, é até os confins da terra. Em todos os lugares, Deus permanece com uma aliança. Você já percebeu que os judeus, eles tiram o Prêmio Nobel da Paz, tem a maior tecnologia, ele é um país pequenininho, rodeado de outros países que querem matar ele, e mesmo assim ele tem um poderio bélico, uma inteligência bélica, ele tem uma estrutura que ele se defende. Já tentaram aniquilar através dos egípcios, através do faraó, tentaram aniquilar o povo de Deus, através de Adolf Hitler, que foi quem tentou eliminar toda a nação, né, judaica. Vocês sabem que o Holocausto foi terrível, né? Então existe um povo que venceu uma grande opressão. O que vai dizer daqueles homens que são aqueles homens bombas, né, que tentam destruir muito lá o povo judeu? Então a gente vê que acontece muita coisa e eles são preservados porque eles têm uma aliança com Deus. A aliança nos preserva. Então, Salmo 25, versículo 14 diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e eles lhe fará saber da sua aliança. Então, quem teme ao Senhor, Deus revela a aliança. Como que funciona na prática para a nossa vida? Olha, eu vou servir a Deus hoje, obedecer. Então eu disse não, temi ao Senhor, disse não para o pecado, disse não para a carne, disse não para o diabo, disse não para mim mesmo. Deus começa a revelar a vontade dele e as coisas começam a mudar. É impossível uma pessoa não mudar. É impossível não acontecer uma mudança, porque ela teve uma aliança com Deus. Então, Deus revela a aliança de uma forma especial. Então, peça para Deus renovar a tua aliança hoje. Renova a tua aliança hoje. Em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar forte para aqueles cujo coração tem uma aliança com Deus. Opa, eu quero ter uma aliança com Deus, porque Deus vai se revelar para quem tem uma aliança. Então Deus te chama para um nível mais profundo de entrega, para um nível mais profundo de aliança, e a fidelidade de Deus, ela é completa, é plena. Deus se mantém fiel, e se você cumprir a tua parte, Deus vai se manifestar poderosamente nessa aliança. Eu já vi grandes homens famosos que fizeram uma aliança com Deus, e já também vi homens famosos que fizeram aliança com o inimigo e também prosperaram, mas eles tiveram que fazer a aliança certa. Então, quando você faz uma aliança certa e com a pessoa errada, também vai dar certo, só que o preço que vai ser pago é muito grave, porque o inimigo veio roubar, matar e destruir. Então, Deus veio dar vida e vida em abundância. Eu estou te propondo aqui você fazer um pacto com o Criador dos céus e da terra, com um Deus Criador dos céus e da terra, que derramou o sangue do seu Filho por você naquela cruz do Calvário, para que você tivesse uma aliança com Deus e para que você fosse bendito pela eternidade. O Satanás veio roubar, matar e destruir. Muitos fazem pacto para enriquecer, fazem pacto para ganhar a pessoa amada de volta, fazem pacto para ter fama, para ter poder. Eu estou te falando para você fazer uma aliança com Deus, para ter um pacto com a vida eterna, para experimentar a vida abundante, e Ele te faz você ter um fardo leve, jugo suave, e te leva para os pastos verdejantes e muda a tua história. Então hoje
É um tempo de Deus para você fazer uma aliança. O último versículo para poder selar diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo de número 23. Guardemos, pois, firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois fiel é aquele que prometeu. Deus é fiel, ele prometeu. Deus prometeu para Abraão. Abraão desconfiou da promessa. Abraão tentou dar um jeitinho tendo um filho com uma escrava egípcia, que gerou um filho da precipitação, que gera problemas até hoje. Mas Deus cumpriu a promessa em Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó se tornou Israel. Israel tem 12 cadeiras no plenário, que são as 12 tribos que tomam conta de toda Israel, governando, e é um povo forte, um povo unido, um povo que venceu. Então eu quero te dizer, se você entender isso, você vai virar uma chave na tua vida, meu querido, e vai mudar a tua história, porque você está fazendo uma aliança com Deus. Como eu faço isso, pastor? A palavra está nos lábios e no coração. Se credes que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e confessar com os lábios, crendo no coração, será salvo. Porque confessa-se para que o testemunho se manifeste e crê no coração para que realmente haja uma nova transformação. Eu quero orar. Você quer entregar sua vida para Deus, mais ainda entrar numa aliança profunda com Deus? Essa palavra é para você. Pai, em nome de Jesus eu apresento, Senhor, essa vida que está tão posicionada em Te receber e ter uma aliança contigo. Que ela venha repetir essas palavras comigo. Repita essas palavras comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu Te entrego meu coração, a minha vida, na aliança da cruz do Calvário. E eu quero declarar que eu sou Teu filho, Tu és meu Pai. E eu fiz uma aliança com o Criador dos céus e da terra, através do sangue de Cristo derramado sobre mim. Escreve meu nome no livro da vida e faça de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Amém, amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, gostaria de te conhecer. Gostaria que você colocasse seu nome, entrasse em contato comigo, porque quem faz uma oração dessa nunca mais é o mesmo. Eu quero celebrar com você esse novo nascimento. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te fortaleça, em nome de Jesus. Tenha um dia extraordinário, graça e paz.